Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Nós vamos começar a partir de hoje uma série de 6 vídeos que eu estou chamando de Diálogos Improváveis. Em cada um desses vídeos eu vou trazer uma conversa hipotética entre duas figuras históricas que nunca conversaram efetivamente na vida real, ou então conversaram, mas essa conversa não se tornou tão conhecida assim publicamente. Na verdade, o que eu quero propor para vocês é uma espécie de brincadeira irreverente que vai unir reflexões sobre determinados temas e um jogo onde eu convido todas e todos a imaginarem comigo cenários e situações nas quais nós vamos inserir essas duas figuras históricas em uma conversa fictícia, mas usando palavras reais utilizadas por essas duas figuras. Eu vou pedir a cada uma de vocês e a cada um de vocês para prestarem muita atenção nas metáforas que vão ser construídas em cada uma dessas conversas, porque tudo vai estar interligado, de forma a dar a essas reflexões um caráter um pouco mais lúdico. Não sei se vai dar certo. Eu até peço a todas e todos que comentem nesse vídeo ou nos outros vídeos também o que vocês acham do que está sendo feito, para que eu possa saber se esse realmente é o caminho. Tá bom? Então, a primeira conversa ou o primeiro diálogo improvável que eu trago hoje para vocês é entre duas figuras contemporâneas, não muito famosas de modo geral, mas muito conhecidas e muito respeitadas, cada uma delas no seu campo de atuação. A primeira figura é Bruno Latour. O Bruno Latour é um antropólogo francês, nascido em 1947 e professor da Universidade da Califórnia. Tudo que o Bruno Latour disser nessa conversa de hoje foi retirado de um texto que ele escreveu que se chama Não Congelarás a Imagem, ou Como Não Desentender o Debate Ciência-Religião. Esse texto foi publicado em 2004 na revista Maná, que é uma revista científica ligada ao programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A outra figura é Dieter Heinrich. Dieter Heinrich é um filósofo alemão, nascido em 1927, que foi professor da Universidade de Berlim e da Universidade de Munique. Tudo que o Dieter Heinrich disser nessa conversa de hoje foi retirado de um ensaio que ele escreveu chamado Subjetividade e Arte. Esse ensaio faz parte de um livro chamado Ética e Estética, publicado em 2001 pela editora Jorge Zahar, também do Rio de Janeiro. Aliás, o Dieter Heinrich, se eu não me engano, já foi citado em um dos vídeos que eu fiz lá no começo do nosso canal. Enfim, quem quiser conhecer mais profundamente essas referências, elas estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Então agora vamos começar o nosso jogo de imaginação. Pensem numa cidadezinha pacata do interior. Pensem numa ruazinha estreita dessa cidadezinha. Uma ruazinha sem calçamento, pavimentada com aquelas pedras hexagonais grandes, e que tem, de ambos os lados, aquelas casinhas todas umas grudadinhas nas outras assim, todas muito semelhantes, e que só tem na fachada uma porta e uma janela numa parede lisa. Numa dessas casas mora Bruno Latour. Coincidentemente, na casa em frente, do outro lado da rua, mora Dieter Heinrich. Eles se conhecem, se cumprimentam eventualmente. Um sabe quem o outro é,
Talvez até já tenham lido textos um do outro. O fato é que eles nunca tiveram a oportunidade de conversar. Um belo dia, por uma obra do acaso, ambos abrem as janelas das suas casas ao mesmo tempo e se deparam diante do outro. Se cumprimentam, conversam frivolidades a respeito do clima e tal, e ficam um tempo em um silêncio reflexivo, observando o movimento ou a ausência de movimento da rua. Até que o Bruno Latour chega para o Dieter Heinrich e fala: vamos bater um papo? Vamos conversar? O Dieter Heinrich fala: vamos conversar. Mas nós vamos conversar sobre o quê? Aí o Bruno Latour fala: eu gostaria de conversar com você sobre religião, que é um dos meus objetos de pesquisa. O Dieter Heinrich fala: olha, apesar de ser um assunto que me interessa, que eu acho legal, mas talvez eu não tenha tanta propriedade para falar sobre esse assunto como você. Eu ia sugerir que nós conversássemos sobre princípio de criação artística, que é o meu objeto de pesquisa. Aí o Bruno Latour fala: então, mas aí sou eu que não vou ter tanta propriedade assim para falar. Eles ficam numa espécie de silêncio indescritível, refletindo sobre como sair daquele pequeno conflito, até que o Bruno Latour tem uma ideia e fala assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou te propor um desafio. Eu vou falar uma coisa sobre religião, você tem que falar alguma coisa sobre arte que se encaixe naquilo que eu falei sobre religião. Eu volto a falar sobre religião, encaixando o que eu falar naquilo que você falou sobre arte, e assim sucessivamente. Nós vamos construindo uma espécie de junção de duas conversas, de dois assuntos diferentes, até que a gente consiga chegar a conclusões semelhantes. O que você acha disso? O Dieter Heinrich coçou a cabeça, pensou, falou: gostei desse desafio, vou aceitar. Pode começar. O Bruno Latour ficou empolgado, né? E falou assim: veja bem, caro Dieter Heinrich, a religião não busca a verdade sobre as coisas do mundo, nem a verdade sobre o que é transcendente ao mundo. A religião propicia possibilidades de experiências relativas ao modus operandi do mundo, transformando o mundo e sendo transformada por ele. O Dieter Heinrich ficou alguns segundos refletindo e mandou de volta: então, Bruno Latour, uma obra de arte não carrega em si um discurso determinado e nem é determinante de qualquer mensagem. A obra de arte se constitui, na verdade, de uma forma que presentifica o decurso da sua própria criação. O Bruno Latour ficou entusiasmado com a resposta do Dieter Heinrich e já emendou: pois é, saiba você que a religião não fala a respeito de ou sobre as coisas. Ela fala de dentro de ou a partir das coisas. E essas coisas são altamente sensíveis aos modos como se fala delas. No discurso religioso, não há separação entre o sujeito que discursa e o objeto discursado. O objeto só se define diante do olhar do sujeito que o faz existir.
O Dieter Heinrich também fica empolgado com esse jogo que se estabelece entre os dois e manda de volta o decurso do processo de criação da obra de arte, que é a razão própria de ser da obra, pode até ter um princípio original. No entanto, esse princípio não representa necessariamente o início desse decurso, pois nós estamos sempre olhando para além desse princípio original. O decurso também pode vislumbrar uma finalização, mas não pode esgotar as possibilidades de devir que a própria forma, ou seja, a obra de arte, possui. Aí o Bruno Latour fica pensando e fala assim: desculpa, Dieter Heinrich, mas eu não consegui ver aonde está o encaixe disso que você falou e não estou conseguindo saber como é que eu vou encaixar logo em seguida. O Dieter Heinrich falou: não tem problema, eu falo de uma outra maneira. E aí ele diz: a obra de arte não existe enquanto forma definitiva, mas enquanto simbolização do seu próprio decurso e, consequentemente, do decurso da subjetividade que a criou. Mas não podemos confundir essa subjetividade com um discurso identitário do autor na obra, pois a subjetividade não trata de uma identidade fixa. Assim como nos discursos religiosos, nos processos de criação artística, essa subjetividade só se realiza nos afetos produzidos pelas experiências no seu próprio decurso. Aí o Bruno Latour ficou entusiasmadíssimo e já emendou logo em seguida: ah, agora sim eu entendi. Então eu vou dizer para você, Dieter Heinrich, que a religião não busca a correspondência com algum estado de coisas, mas sim uma experiência de interação entre entes que se encontram naquilo que esse encontro tem de transformador para ambos. O que aproxima o indivíduo da experiência religiosa não é a capacidade dessa experiência de revelar alguma verdade oculta. É sim a capacidade de afeto dessa experiência. E esse afeto vai transformar o envolvimento do indivíduo com essa mesma experiência em um processo constante de atualização tanto do indivíduo quanto da experiência. Aí o Dieter Heinrich também ficou entusiasmadíssimo e falou: então, Bruno Latour, é por isso que eu digo, as obras artísticas criadas no decurso de suas próprias formas e no decurso das subjetividades que a atingem, são aquelas que vão ressoar na vida, ampliando seu espectro de ressonância, que vai atravessar a dinâmica da vida de modo a transformar e ser transformada a cada travessia. Aí ficou aquele silêncio, aquela energia de empolgação, quase de êxtase no ar. Aí o Bruno Latour fala: por isso, Dieter Heinrich, eu só posso concluir uma coisa. E se você me permite usar algumas das suas palavras, eu vou concluir dizendo que a experiência religiosa é um constante devir, inscrito no decurso de formas que não podem ser congeladas em dogmas opressivos dos que usam o discurso religioso como pretexto para o fortalecimento de relações de poder, criando símbolos petrificados que só criam um vazio cada vez maior na relação das pessoas com a experiência religiosa. Aí o Dieter Heinrich fala: então, caro Bruno Latour, se você também me permite usar algumas das suas palavras,
eu vou concluir que as obras de arte não podem ser congeladas em dogmas tecnicistas opressores, daqueles que usam a arte como desculpa para manterem relações de poder. Poder esse que torna essas obras dogmáticas, seus autores e seus simpatizantes, meros usurpadores da dinâmica da vida que a ninguém pertence. Ambos abrem um sorriso enorme e quase que automaticamente, como impelidos pela mesma força, os dois começam a se aplaudir. Aí o Dieter Heinrich vira para o Bruno Latour e fala: puxa vida, vamos continuar essa conversa? Vem aqui em casa tomar um café? Aí o Bruno Latour fala: sabia que eu tinha pensado exatamente a mesma coisa? E ia te convidar para tomar um café aqui na minha casa para a gente conversar mais. E antes que eles começassem um debate infrutífero, depois de uma conversa tão maravilhosa como essa, sobre quem ia na casa de quem tomar café, o Dieter Heinrich então chega para o Bruno Latour e fala: então vamos fazer o seguinte, vamos àquela padaria que fica no final dessa rua e juntos lá nós tomamos um café e continuamos essa conversa. E assim, eles caminharam lado a lado pela ruazinha até a padaria e continuaram essa conversa. Que eu não sei como foi. Cabe a cada uma e a cada um de nós imaginar como é que seria a continuação dessa conversa. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira brincadeira. Como eu disse antes, comentem no vídeo e também nos outros vídeos sobre o que vocês acham disso, para eu saber mesmo se eu estou indo por um caminho interessante, tá bom? Aproveito e peço a todas e todos que se inscrevam no canal, visitem o blog, enfim. Ajudem sempre a fortalecer mais esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho, tá bom? A nossa dica de livro dessa semana, já que nós estamos falando de religião, de arte, de relações de poder e opressões, eu vou indicar para vocês o livro Canto Geral, de Pablo Neruda. Esse que vocês estão vendo aqui. Esse livro é um livro de poemas do Pablo Neruda e ele tem um processo de criação muito peculiar. Ele representa uma espécie de diferenciação na obra do Pablo Neruda, justamente por esse processo de criação peculiar que ele tem. Por quê? Porque o Neruda, ele escreveu esse livro durante um trajeto que ele teve que fazer atravessando as cordilheiras andinas para poder sair do Chile, país onde ele vivia. Porque como ele era um membro do Partido Comunista, ele estava sendo perseguido pelo governo de então. Esse livro ele foi lançado em 1950, em duas versões. A versão oficial, que foi lançada no México, país para onde ele foi, e uma versão clandestina, que foi lançada no Chile. E nesse livro, os versos do Neruda, eles são carregados de uma indignação e de uma revolta contra os sistemas autoritários de poder que se estabeleceram tanto no Chile quanto em outros países da América Latina naquela época. Mas ao mesmo tempo, esses versos também exaltam o amor que o Neruda sentia pelo Chile e pelo povo chileno. Então vale a pena ler Canto Geral, de Pablo Neruda. É isso, pessoal. Semana que vem nós vamos ter uma nova proposta de diálogo improvável. E eu não vou falar quem são as duas figuras, não, para manter sempre essa aura de surpresa e de mistério que eu acho que vão estimular a nossa imaginação em cada uma dessas conversas.
Tá bom? Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.